Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. É um privilégio, né? Sempre tenho dito isso, que é um privilégio enorme para o cristão estar na casa do Senhor, falando da palavra do Senhor. Porque se tem alguém falando, é porque tem alguém ouvindo, ou alguém comissionado por Deus, para que possa ouvir a palavra do Senhor nesse tempo em que estamos vivendo. Creio eu que Deus teve seus predestinados em cada era passada. E nessa era final, o Senhor está presente para concluir a obra que Ele tem começado. Então, o nosso Senhor ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, estamos aqui de acordo com o tempo do Senhor. Não é nem por causa de nós, mas o Senhor que está no controle de nossa vida. Se somos eleitos, Ele está aqui por nossa causa. Amém, amados? E desde já vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês em Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler já no primeiro versículo, a partir do primeiro versículo, para que possamos entrar nas Escrituras do Senhor, amém? E até aqui, podemos dizer que o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos honrado. O Senhor tem mantido o compromisso dele com a semente da palavra dele. Amém? Então, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para tudo, para todo o propósito debaixo do céu. Bondoso Deus, Pai Celestial, te agradeço, ó Deus, nesse momento. Agradeço pelos meus irmãos. Agradeço por cada semente eleita do Senhor. Aqueles que estão ouvindo esta pregação e aqueles que ouvirão depois, Senhor. Tu conheces teus filhos, tu sabes a maneira como alimentá-los, ó Deus. Pai, que eu possa ser apenas um condutor, que eu possa nesse momento ser apenas um instrumento, ó Deus, para ajudar os meus irmãos, ó Pai. Peço no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe esse culto, perdoe as minhas fraquezas humanas e abençoe, ó Deus, aqueles que ouvirão depois e aqueles que estão presentes nesse momento ouvindo essa pregação. Peço a Ti, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Graças a Deus. Então há um tempo determinado para todas as coisas. Aqui nós lemos aqui em Eclesiastes 3, 1. Tudo tem seu tempo determinado. Então não adianta você querer mudar. Não adianta você querer planejar alguma coisa se tratando da palavra de Deus. Porque o tempo já foi determinado. Já está determinado por Deus. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Todo o propósito. Tudo que você imagina, Deus já tem um tempo traçado, determinado, para que nós possamos cumprir esse tempo de Deus, de acordo com aquilo que Ele determinou. Então, nossos planos,
nessas horas, vão por água abaixo. Sabe? Às vezes nós queremos algo para ontem. Mas o tempo de Deus, não somos nós que decidimos, é Ele, o tempo é dele. E no versículo 2 de Eclesiastes 3, no versículo 2, está escrito: há tempo de nascer e tempo de morrer. Então tem um momento certo para nascer. Às vezes um casal tem um plano. Qual é o casal que não quer muito um filho? Né? Mas só que o tempo é de Deus. De repente você fala, poxa, talvez eu vou adotar um. Talvez eu vou ver se eu entro numa fila de adoção. Então, quando você ouve a palavra de Deus e entende o propósito, você esquece isso. Porque é um tempo para nascer. Tem pessoas, eu conheço pessoas que se casaram, se não me falha a memória, levou quase 10 anos para ter um filho. Ou um pouco menos. Mas esse filho veio. Mas não foi no tempo do casal. Foi no tempo de Deus. Irmãos, entendam uma coisa. O eleito, ele tem um tempo para nascer. Nós tivemos que nos manifestar nessa terra. E houve um tempo determinado para isso. E é um tempo para morrer. Tempo de plantar. Tempo de arrancar o que se plantou. Às vezes você plantou tanta coisa amarga no seu coração. Tanta coisa ruim no seu coração. Mas quando a palavra de Deus se manifesta na tua vida, aí é tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de arrancar aquela coisa amarga que estava em você. Porque agora o plantio do amor será colocado, será plantado nessa terra, chamada ser humano, chamada mente, coração. Há um tempo determinado para tudo. E quem arranca aquilo que se plantou de mal no homem é Deus. É Ele que tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. É Ele que tira um espírito. Ou Ele vai te dar um novo espírito. Te dará do espírito dele. Tudo é Ele que faz. Nós não temos que questionar o tempo de Deus. Recentemente, um irmão conversando comigo, ele indo para o trabalho, ele disse, olha, e vinha um caminhão de encontro com a gente, e o meu colega, meu companheiro de trabalho que estava na direção do carro, ele não visualizou aquilo, ele não viu. E eu já tinha dito para ele, aquele caminhão vem vindo em nossa direção. Ele disse pela segunda vez, aquela pessoa conseguiu entender e freou bruscamente o carro. E foram livres de um acidente ali. Há tempo para tudo. Então houve o tempo desse irmão entrar nesse carro para poder acontecer o livramento na vida daquela pessoa. Se ele não tivesse ali, provavelmente aquela pessoa não teria se livrado daquele acidente.
e talvez não estaria aqui mais. Entendendo essas coisas, você começa a descansar no tempo de Deus, no tempo apropriado. Porque o melhor tempo, o homem não tem tempo, o tempo não é do homem, mas o tempo é de Deus. Às vezes está acontecendo alguma coisa, você não entende. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou atrasado? Estou indo para o trabalho, estou atrasado. Nós pregamos sobre isso, né? Falamos sobre que Deus retarda o seu tempo para livrar você de algo que vai acontecer lá na frente. Deus não vai impedir que aquela coisa aconteça. Mas Deus vai retardar o seu tempo. Para que você não esteja naquele tempo da colisão. Porque não era o tempo determinado para você. Todo cristão, ele é guiado por Deus. Ele está no tempo de Deus. Apenas não temos que entender. A realidade é essa. Apenas temos que nos conformar. E saber que o que Deus tem é o melhor para cada um de nós. Ainda no versículo 3 está escrito: tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de espalhar pedras. Esse espalhar pedras é lançar pedras ou jogar pedras. E tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar. E tempo de afastar-se de abraçar. Ou tempo de não abraçar. Então tem o tempo de harmonia, vai ter o tempo de contenda, tudo tem o tempo. Mas eu quero que você entenda que Deus está no tempo do cristão. As pessoas que não são cristãs. Você sabe que as escrituras dizem que essas pessoas têm o tempo reduzido. Tem o tempo reduzido. Retardado, atrasado. Muitas vezes é porque não foram obedientes a pai e mãe. Muitas vezes porque o conselho do pai não era bom. Porque o pai é ultrapassado. Estamos vivendo numa era digital onde aquelas pessoas com mais idade elas não conseguem acompanhar não conseguiram acompanhar essa evolução. São poucos. E os filhos avançados nisso, eles acham o pai muitas vezes atrasado. Ah, isso foi no seu tempo. Eles estão em outro tempo. Mas por mais antigo que o papai seja, se o papai é um cristão, o papai está no tempo de Deus e você não. Você está no tempo da internet. Você está no tempo virtual. Vale a pena, amados, o homem entender o propósito dele aqui na terra. As pessoas não entendem. O cristão, ele entende o propósito dele na igreja. Muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não sei determinada coisa. Coisa que é pregada na igreja, às vezes eu não consigo acompanhar. De repente tem aquela pobre irmãzinha ali. Ela limpa a igreja todo culto. A minha mulher limpa a igreja antes do culto.
Tem uma irmã em uma outra igreja que ela cuida da igreja, faz a limpeza do templo. E sabe o que é bonito nisso? Essa pessoa encontrou o seu lugar. Ah, mas ela apenas faz a faxina da igreja. Ela encontrou o propósito dela na casa de Deus. Todos nós temos um encaixe na casa de Deus. O diácono tem seu encaixe. A faxineira, a que faz a faxina, tem o seu encaixe ali. Ela achou o lugar dela na casa de Deus. Então você tem que entender o seu propósito. E o seu propósito você só vai entender no tempo determinado de Deus. Muitas vezes você está no propósito errado, no tempo errado, porque você está imaginando que é daquele jeito. Tem um irmão que ele banca a viagem do ministro para um determinado lugar. Sabe? Cuida na obra de Deus. Por quê? Porque ele encontrou o lugar dele. Todos nós somos uma peça nesse grande quebra-cabeça. E cada peça tem seu encaixe. Apenas descanse e entenda o propósito de Deus. Entendam o tempo determinado de Deus. Se é determinado, irmãos, descansa. Se foi Deus que determinou o tempo para mim e para você, descansa no tempo. Deus criou todas as coisas, tanto espirituais como naturais. E tudo no tempo dele. E somos criaturas, somos criação. Somos filhos e filhas de Deus. E estamos aqui nesse mundo não é por acaso. Porque houve o tempo dos filhos de Deus se manifestar. Houve o tempo. É por isso que toda a natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está gemendo, esperando esta manifestação. Então, creio que os filhos de Deus, eles estão esperando, eles não estão dando um passo além da perna. Eles estão descansados. Não queiram se aventurar com algo que vai acontecer futuramente. Lembra que nós pregamos sobre isso? Muitas vezes a pessoa está se preocupando com o que vai acontecer no futuro. Nosso tempo é agora. Deus está cuidando de nós agora. Deus está trabalhando com seus filhos agora. Como vai ser no milênio? Eu estou no tempo de Deus. Existe um propósito, onde você leu ali em Eclesiastes 1, existe um propósito debaixo do céu. Tudo tem seu propósito. Tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você está debaixo. Existe um propósito nesse mundo, nesse tempo que você está vivendo. Mas o que vai acontecer no milênio? Isso é do outro lado. Ah, como que Jesus vai vir? Você já está pronto? Porque o Espírito Santo está aqui no tempo dele, trabalhando conosco, nos preparando para esse grande dia. Então deixa essas coisas para o dono do tempo esclarecer isso para você. Te colocar lá. Por isso que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem a mesma coisa. Por que o Espírito e a noiva dizem juntos? Porque estão no mesmo tempo. Estamos no tempo.
de Deus. João foi transportado para o dia do Senhor, é porque ele estava com o Senhor. Há um propósito. Apenas vamos descansar nisso. Amém, amados? Então, se tudo tem um tempo determinado, vamos ouvir o que o mensageiro nos diz sobre isso. Na mensagem, ele se importa. Você se importa? Pregado no dia 21/7/1963. Às vezes você pode ter lido de uma outra forma, às vezes pode ser que esteja. Ele se importa, e você? Então, se estamos no tempo de Deus, temos que entender a casualidade de Deus. O propósito de Deus. O motivo de Deus. Mombrana disse nessa mensagem, ele disse, nada acontece por acaso. Lembra dos livramentos que você teve? Sabe aquele ônibus que quebrou quando você ia indo para o trabalho? Nada acontece por acaso. Por que nada acontece por acaso? Ele disse, tudo acontece por algum motivo. Tem um motivo. A graça de Deus é certo. É a graça de Deus nesses acontecimentos. É a graça de Deus zelando de você. É o cuidado de Deus com seus filhos. Ah, mas eu estou com pressa. Eu tenho tal coisa para fazer. O cristão descansa. Muitas vezes, eu estou na cama para dormir e o sono não vem. E muitas vezes aquilo me chateia, porque eu preciso trabalhar no dia seguinte. Mas o momento do sono já está determinado. Você apenas precisa descansar na palavra de Deus, no tempo de Deus. O cristão tem que ser sensível a essas coisas. Se você acordou de madrugada, não foi por acaso. Ah, eu acordei de madrugada e já não conseguia dormir mais. Fiz um chá, o sono não vinha. Tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. Quando acontecer isso com você, vai orar. Esse é um dos propósitos. Porque nada acontece por acaso. E eu não entendi o acontecimento daquilo. Eu vou orar pela igreja. Eu vou orar pelos irmãos. Deve ter alguém precisando da minha oração. Deus te chamou para algo. Você tem que ter uma sensibilidade espiritual para isso. Mensagem, deixando escapar a pressão. Mombrana disse, nada acontece por acaso. Então por que acontece? Qual é o propósito daquilo que está acontecendo? Ele disse, tudo é ordenado por Deus. Gente, é ordenado. E quando Deus ordena algo, quando algo é ordenado, aquilo tem que acontecer. O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Não foi que ele morreu antes da fundação do mundo. Muitas pessoas entendem errado isso.
é que Deus já tinha visto o plano. Deus já tinha visto o plano completo e o cordeiro foi sacrificado na mente de Deus antes da fundação do mundo. Alguém pode dizer, mas ele morreu há 2000 anos atrás. Mas aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, viu o fato consumado antes da criação do mundo, antes da palavra ser dita. O fato já tinha sido consumado na mente de Deus. Aí houve o tempo adequado, propício para aquele acontecimento. Nada acontece por acaso, tudo é ordenado por Deus. Não importa o que aconteça, todas as coisas cooperarão para o bem. Então não importa o que aconteça com você. Não importa a tempestade que está vindo sobre você. A pressão pela qual você está passando. São coisas ocasionadas, são coisas que Deus já tinha colocado em prática. Você está cumprindo algo agora que já estava na mente de Deus para que acontecesse com você. Não importa o que aconteça, todas as coisas cooperarão para o bem. Para o bem de quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você ama a Deus, você coloca o seu tempo à disposição dele. Você coloca aquilo que você iria julgar sobre outro irmão à disposição dele. O tempo é dele. A palavra é dele. Graças a Deus. Mensagem, coisas que hão de ser. Mensageiro disse: vocês foram todos pré-ordenados, pré-planejados por Deus. Então, se vocês foram pré-planejados, antes desse plano que você está vivendo hoje aqui, ele diz que você já foi pré-planejado antes para estar vivendo isso. Vocês foram todos, não é a metade, são todos os predestinados de Deus. Vocês foram todos pré-planejados por Deus. Nada acontece por acaso com Deus. Com Deus nada é por acaso. Nada é por acaso com Deus. Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da eternidade. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então Ele não é pego de surpresa. Ninguém ensina a Deus. Ele sabe tudo sobre isso. Então descansa. Está tudo pré-planejado. Planejado há muitas gerações atrás, para que você pudesse estar aqui esta noite. Você sabia disso? A congregação diz amém. Então, amados, tudo foi pré-planejado. Tudo foi planejado. Por que a gente entra em certas passagens, certos temas que o profeta nos trouxe? Para que nós possamos descansar no tempo de Deus. Para que possamos descansar na palavra de Deus. Porque nós falamos, Deus está no controle de tudo. Descansa.
Se ele está no controle de tudo, é porque ele está no tempo de tudo. O tempo já foi programado para que se cumprisse. Descanse. Ah, mas o meu filho, ele vai na igreja todo culto, mas ainda não aceitou a mensagem. Meu filho, ele é um menino muito bom, só falta aceitar a mensagem. Ele só falta ser batizado. O que está acontecendo com ele? Está tudo certo. Está tudo acontecendo da melhor maneira possível. Porque se o seu filho está na palavra de Deus, está indo na igreja, está indo onde prega a doutrina correta, descanse. É porque o tempo de Deus ainda não atingiu a semente. Quando atingir a semente, ela vai germinar. Existe a estação das flores, a estação do fruto, as 4 estações do ano, né? Então estamos falando de tempo. Você observa que cada tempo dessas 4 estações, Deus age de uma maneira na natureza, mas é o mesmo Deus. Temos que descansar nesse grande Deus. Ainda na mensagem, coisas que hão de ser. O mensageiro diz: eu não creio que uma pessoa simplesmente passou a estar aqui por acaso. Agora, apenas pense. Quando você vem para o mundo, tudo tem que estar preparado de antemão para você. Ou melhor, pré-preparado para você. Olha o que ele está dizendo para você. Agora, apenas pense, ele está dizendo. Quando você vem para o mundo, quando você nasce. Quando você nasce. Tudo tem que estar preparado para você. Observa que tem um tempo para você nascer. Tudo tem que estar preparado. Amados, descanse. Tem o tempo para o eleito nascer. Tem um momento para o eleito se manifestar. Às vezes a pessoa, aquela criança ainda não nasceu, porque é um eleito. E o eleito está no tempo de Deus. Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. O que eu tenho para dizer para você é apenas uma coisa: descanse. Então tudo tem que estar preparado para você. Ou melhor, pré-preparado para você. Bem? Tudo tem que estar. Mensagem: hoje se cumpriu esta escritura. Mensageiro disse: eu observo as pequenas coisas. Cada coisinha tem um significado para mim. Ele observa as pequenas coisas. Ele está dizendo para você, nas entrelinhas, para você observar também. Eu observo as pequenas coisas. Às vezes a pessoa faz uma coisa para você, mas ela prejudicou você, mas ela fez sem pensar. E quando você observa as pequenas coisas, você vai ver que realmente ela não queria fazer aquilo.
A diferença do cristão para as pessoas comuns. Sempre vou dizer isso. O cristão não é comum. Você é cristão? Você não é comum. Você não é normal para a sociedade. Você não é normal para as pessoas. Porque você observa, o Espírito Santo está em você e cada coisa, por mais sensível que seja, você vai perceber. É isso que o irmão Brano está dizendo aqui. Eu observo as pequenas coisas. Cada coisinha tem um significado para mim. Não acredito que alguma coisa aconteça a um cristão por acaso. Está captando isso? Eu vou repetir aqui, ó. Não acredito que alguma coisa aconteça a um cristão por acaso. Então, para o cristão, nada acontece por acaso. Ele disse, acho que é ordenado por Deus. Então, tudo que acontece ao cristão é ordenado por Deus. O seu nascimento é ordenado por Deus. O nascimento de Jesus foi ordenado por Deus. Foi ordenado. A revelação que Pedro teve, isso é profundo. Por isso que quando a gente entra em Mateus, onde nós falamos a conversa que Jesus teve com Simão, a conversa que teve não foi por acaso. Não acontece por acaso. Eu vou tocar nesse ponto de novo, da revelação que Pedro teve, para você entender uma coisa que talvez as pessoas não entenderam. Talvez ou muitos não entenderam. Muitos da mensagem não entenderam. Quando Jesus disse a Pedro, quando foi perguntado quem era Jesus, é bom a gente estar repetindo essas coisas para as pessoas aprenderem. Quem diz os homens ser o filho do homem? Quem diz os homens ser o filho do homem? Eles não sabiam, porque disseram para Jesus, uns dizem que você é isso, uns dizem que você é aquilo, outros dizem que você é o próprio Pai. Jesus disse, eu quero saber de vocês. Porque quem está na doutrina, quem está ouvindo a doutrina é vocês. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Qual é o entendimento de vocês sobre o Filho do Homem? Qual que é o entendimento de vocês sobre a minha pessoa? Aí Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que Pedro teve esse entendimento? Porque nada acontece por acaso. Ali era o momento da revelação. Está entendendo isso? Era o momento da revelação. Aí o que eu quero que vocês captem aqui é que vocês conversem com pregadores da mensagem. Eu quero que vocês entendam que hoje o conhecimento que vocês têm sobre a doutrina, sobre a palavra de Deus hoje, está acima dos pregadores da mensagem. Vocês estão acima de homens que estão pregando a palavra, de homens que estão nos púlpitos das igrejas ensinando seus membros. Esses homens tinham que aprender de vocês, que estão na doutrina de Cristo. Então, quando Pedro diz que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão,
Porque a carne, não podia te revelar isso. Mas o Pai te revelou isso. Então, o que se ensinam é que Pedro teve uma revelação natural. Não, Pedro não teve uma revelação natural. Pedro teve uma revelação espiritual. Observa, quem revelou a Pedro é o Pai. Foi o Pai. E o Pai é Espírito. Ele teve uma revelação espiritual. Era o Espírito de Deus testificando com o Espírito de Pedro agora. Ele teve a revelação espiritual. Observa o que Jesus estava dizendo, porque eu sou natural, Pedro. Carne e sangue não podia te revelar isso. Pedro só teria uma revelação natural se ele tivesse aprendido de um homem natural. Mas o homem espírito estava ali ensinando, revelando aquilo a Pedro. Porque nada acontece por acaso, aquele era o momento daquele acontecimento. Aquele era o momento. Amém? Só para que essas coisas não se esqueçam, vocês não se esqueçam. Então a gente tem que sempre voltar nessas passagens, que é profundo. É tremendo. Então o irmão Branham disse, não acredito que alguma coisa aconteça a um cristão por acaso. Acho que é ordenado por Deus. Porque Jesus disse que ele faria tudo operar juntamente para o bem daqueles que o amam. Então essas coisas elas vão operar no tempo certo, no propósito certo, mas somente na vida daqueles que o amam. Portanto, acredito que cada coisinha nesse pequeno e humilde ministério que Ele me deu para ajudar a vocês, para ajudar a todos, e vocês todos são uma ajuda para mim, ajudando um ao outro para chegarmos à glória. Gente, olha que profundo. O irmão Branham fala sobre o humilde ministério que Deus deu a ele, que ele me deu. Por que quer esse ministério? Ele disse, para ajudar vocês. Para ajudar a todos. O ministério que Deus deu para ele foi para ajudar a todos. E vocês observam que vocês também estão nesse mesmo propósito, em um propósito aqui. Ele diz, e vocês todos são uma ajuda para mim. O profeta, o enviado de Deus, é o mensageiro, esse mensageiro. Ele tem um propósito, Deus tem um propósito para que ele seja uma ajuda para os filhos de Deus. E agora ele está dizendo para vocês, para os filhos de Deus, que os filhos de Deus são uma ajuda para ele. Ajudando um ao outro para chegarmos à glória. Agora, como que vocês são uma ajuda para mim? Da mesma forma que você é uma ajuda para o Filho de Deus, da mesma forma que estamos aprendendo aqui, da mesma forma que você é uma ajuda, como que você ajuda? Você ajuda na obra. Você ajuda trabalhando na obra de Deus. Lembra que nós estávamos falando que cada filho de Deus ele entende seu encaixe, entende o seu propósito. Você é uma ajuda. Deus ajuda você através de um homem e você ajuda esse ministério. O profeta ele é bem esclarecedor com algumas coisas. Estamos descansados, amados, por sabermos em quem estamos crendo. Por sabermos aonde estamos descansados nesse momento. Estamos descansados na palavra de Deus. Estamos descansados no plano e no tempo de Deus. Deus tem um tempo determinado para tudo.
E esse é o seu tempo. Esse é o tempo para que você analisa o momento que você está vivendo. Estamos no tempo de Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus os guarde. Que Deus dê uma semana abençoada a cada um de vocês. Uma excelente noite de sono. Amém, amados? Que Deus os proteja e vos guarde. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos encerrar com essa passagem onde nós começamos, né? Que tudo tem um propósito, tudo tem seu tempo. Aqui em Eclesiastes 3:1, tudo tem seu tempo determinado. E é um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Descanse nesse propósito. Descanse nesse tempo determinado. Agora você entende que o tempo não é seu. O tempo do nascimento do seu filho não é seu. Do meu filho não era meu, mas hoje ele está presente. Não nos compete saber o tempo. Nos compete descansar na gloriosa palavra de Deus e saber que Ele está no controle do tempo de nossas vidas. Que Deus os abençoe e os guarde, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde.